Há alguns dias eu fiz um vídeo mostrando os erros, as distorções históricas praticadas pelo irmão Mário Persona quando ele falou sobre o Adventismo, quando ele falou sobre Ellen White. Eu confesso que eu esperava mais a respeito do assunto. Eu esperava que ele me desse uma contra-resposta, que ele me mostrasse fontes adventistas que corroboram o que ele disse, ou que ele humildemente dissesse o seguinte: veja bem, eu reconheço que eu não usei devidamente as fontes adventistas, o que eu ensinei foi que eu aprendi com outras pessoas e eu pretendo me aprofundar mais no assunto para não cometer mais as mesmas distorções. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Uma internauta chamada Cristina mandou algo para o irmão Mário Persona falando a respeito do meu vídeo e ele assistiu. E olha como que o irmão Mário Persona reagiu. Ele disse o seguinte: Leandro Quadros não pode ser isento em suas observações e conclusões, pois ele está comprometido com a organização adventista. Procure obter impressões sobre a Bíblia de quem não está comprometido com nenhuma religião. No caso dele, até o sustento quem garante é uma organização adventista. Entre outras coisas, aí depois ele escreveu mais algumas coisinhas aqui, falou do meu perfil, tudo mais no LinkedIn, E deixa eu comentar isso aqui brevemente. Veja, isso aqui não tem fundamento, Isso aqui na retórica antiga se chamava argumento ad hominem, ou seja, uma grande demonstração de falta de argumento, Quando você fala da pessoa do, entre aspas, oponente e não da ideia do oponente, isso só demonstra que você não tem base nenhuma para falar daquilo que você está falando. Outra coisa, eu apresentei no meu vídeo obras, fontes primárias, inclusive mencionei uma tese doutoral que demonstra que o irmão Mário Persona, quando falou do Adventismo, naquele vídeo que eu comentei, ele cometeu, mesmo não intencionalmente, mas ele cometeu uma série de distorções históricas que são absurdas. Mas ao invés de ele humildemente aceitar isso, e pesquisar para depois me dar uma contra-resposta, ele manda esse recado aqui para a internauta Cristina dizendo que eu defendi as doutrinas adventistas porque eu sou vinculado à organização. Que bobagem! Eu já defendi as doutrinas adventistas antes de trabalhar para a instituição. A partir do momento em que eu fui batizado e aceitei a Cristo como Salvador e acreditei nesse corpo de doutrinas, eu já defendi essa doutrina. Com 16 anos, eu comecei a dar estudos bíblicos e foi com 20 anos de idade que eu comecei a trabalhar para a instituição. E outra coisa, eu trabalho para a instituição porque eu amo a missão, eu amo o evangelismo. Agora, eu posso trabalhar em qualquer outra coisa. Eu não dependo de trabalhar na instituição para eu ser adventista. Pelo contrário, nós somos aí um bom número de adventistas no Brasil, mais de 1 milhão de adventistas, e uma pequena minoria trabalha na instituição. Não é porque você está vinculado a uma instituição que você vai defender a doutrina dela. Se eu não acreditasse nessa doutrina, eu não estaria aqui. Eu não sou um cara hipócrita. Quem me conhece sabe. Eu concordo com doutrinas da minha igreja, e tem algumas discordâncias com alguns irmãos meus na fé em relação a procedimentos. Nada mais do que isso, coisa normal. Agora, se eu não concordasse com a doutrina, eu não estaria aqui trabalhando. Porque eu não sou hipócrita, Eu não vou defender uma doutrina a qual eu não acredito. Então, meu irmão, o seu argumento de que eu defendi a doutrina adventista porque eu trabalho aqui, me desculpe, mas esse é um argumento totalmente infundado, É um argumento que não é levado a sério no meio acadêmico. Desassociando até mesmo de igreja, já que você não quer falar de uma instituição religiosa, já que você quer tirar isso de cena, vá para a parte acadêmica. O que eu estou propondo é um debate sério e acadêmico, Por exemplo, o Dicionário Brasileiro de Teologia, da haste, Quando foi escrever sobre o Adventismo, o que eles fizeram? Pediram para um teólogo adventista, especialista em história do adventismo, escrever o verbete sobre o adventismo. Por isso o doutor Alberto Tim, que é um teólogo que entende de doutrinas adventistas e da história adventista, ele foi chamado pela haste, para escrever o verbete sobre o adventismo. Então, no ambiente acadêmico, a seriedade de uma pesquisa está no uso das fontes primárias.
independente de a pessoa trabalhar ou não para a organização. O Dr. Alberto Tim, que escreveu o verbete para o dicionário teológico, ele trabalha para a instituição. Agora, não é porque ele trabalha para a instituição que ele vai ser impreciso academicamente, da mesma forma eu. Não é porque eu trabalho para Novo Tempo que eu vou usar da imprecisão acadêmica para defender a minha ideia. Então nós não podemos ficar nesse tipo de discussãozinha fundo de quintal, nós temos que ir mais para o âmbito acadêmico, analisar fontes, e se eu demonstrei por meio de fontes que as afirmações do irmão Mário Persona estão equivocadas, ele não pode usar o argumento de que eu sou, que eu trabalho na instituição e por isso eu não sou confiável. Tem que analisar, tem que ver as fontes que eu usei, se elas estão erradas ou não. Se elas estão erradas, maravilha. Aí o irmão tem uma outra literatura, tem uma outra bibliografia para me passar para que eu possa conferir. Agora, se as fontes que eu passei estão precisas do ponto de vista acadêmico, é óbvio que o irmão cometeu distorções doutrinárias e históricas que, em nome, não apenas do cristianismo, mas em nome do bom academicismo, precisam ser feito aí um pedido de desculpas ou uma mudança, simplesmente de ideia. Não, deixa eu melhorar isso aqui. Em nome do bom academicismo, a pessoa precisa aceitar as fontes primárias apresentadas e reconhecer que errou e que pode melhorar. Então o argumento do irmão Mário Persona é totalmente infundado. Eu fiz o que 1 Pedro 3,15 ensina e que um advogado, por exemplo, faz. Vou ler o texto e vou explicar. Ó. Vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Ó. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Ué, se a minha fé é questionada, a Bíblia diz que é um mandamento bíblico que eu preciso estar preparado para explicá-la. Né? O que um advogado de defesa faz? Ele defende a sua causa. Agora, não é porque o advogado é pago para defender aquela causa que ele é um desonesto. Não necessariamente tem advogado desonesto, assim como tem jornalista, como tem pastor. Né? Agora, você não pode usar o argumento seguinte, bom, eu não acredito no argumento desse advogado porque ele é pago para defender esse indivíduo. Não, você tem que provar que o argumento do advogado está errado com provas, com evidências, com fatos. É a mesma coisa em relação a nós. O irmão não pode dizer que as fontes que eu apresentei, os dados que eu citei são errados simplesmente porque eu trabalho na instituição. Né? Você precisa ter um argumento mais apurado. Você precisa conferir as fontes e ter a humildade de reconhecer que quando você comentou sobre adventismo, você deu um bola fora, você não foi às fontes primárias. E eu não estou falando isso em tom de acusação, porque eu já fiz isso. Eu já falei sobre movimentos religiosos sem ter ido à fonte primária, sem ter ido às obras deles. E acabei explicando coisas que não eram corretas, e depois eu mudei. Você entendeu? Então, eu insisto no fato de que se eu apresentei provas, se eu apresentei dados, o mínimo que o irmão Mário Persona tem que fazer é apresentar dados, provas, argumentos que comprovem que o meu argumento está errado. Não usar o argumento, o recurso ad hominem, ou seja, ir contra o ser humano em si, ignorando as suas ideias. No meio acadêmico isso é uma aberração. Quando eu ataco um ser humano ou enfatizo um ser humano e não a ideia do ser humano, isso é uma grande demonstração de que eu realmente não tenho bagagem, não tenho conhecimento para falar a respeito de um assunto. Ok? Então vamos aguardar aí nos próximos dias, né, se o irmão Mário Persona dará uma outra resposta, se ele vai dar alguma resposta assim convincente, né, vai usar argumentos sólidos. E, obviamente, eu estarei aí nos próximos dias avaliando outros vídeos dele para demonstrar outras distorções com o objetivo não de atacar, não de brigar, mas de esclarecer. Né? Se nós temos obras literárias, né, que demonstram que certos fatos históricos e doutrinários ditos contra o adventismo estão errados, eu tenho que citar essas fontes. Agora, se alguém não acreditar nessas fontes, tem que me mostrar fontes mais fidedignas. Tem que me mostrar argumentos mais embasados, argumentos sólidos. Do contrário, isso é inútil a discussão.
Não tem como seguir a discussão quando o argumento se utiliza do ataque ao ser humano ou da ênfase ao ser humano ao invés da ênfase nas ideias dele. Para complementar, né, um vídeo que eu já tinha gravado a respeito da posição do irmão Mário Persona sobre a mulher falar em público, ele falou que Ellen White não poderia ser profetisa, né, porque de acordo com 1 Coríntios 14, 34 ali em diante, a Bíblia proíbe a mulher de falar em público. Né? Eu expliquei já que aquilo era uma questão cultural, demonstrei em Juízes 4:4 que Débora era profetisa e era juíza e ela falava em público, então eu já demonstrei a fragilidade do argumento dele. Mas o que eu quero destacar aqui é a contradição lógica praticada pelo irmão Mário Persona. Né? Ele diz num vídeo que, não, tudo bem, a mulher pode ser profetisa, mas em casa, não falando em público. Agora, se ele usar desse argumento, então ele poderia aceitar Ellen White como profetisa. Por quê? Porque muitas das visões que Ellen White teve foi em casa. Muito do que ela produziu está escrito em livros. Então, se Ellen White não pode ser aceita porque ela pregava em público, então o irmão Mário Persona poderia aceitá-la como profetisa por ela ter tido as visões não dentro da igreja, muitas delas, e porque a maior contribuição dela é literária. Então ele poderia aceitá-la como profetisa, diríamos assim, levando em conta o argumento dele, por ela ter escrito livros. Então você percebeu? É uma contradição lógica. Porque se a mulher só pode ser profetisa em casa, e Ellen White, muita do seu ministério foi escrevendo, diríamos assim, então não tem como usar este argumento contra Ellen White, já que ela falou em público, então ela não pode ser profetisa. Uma contradição lógica. Se ele aceita uma mulher profetisa, desde que não profetize em público, então automaticamente ele teria que aceitar Ellen White, porque ela escreveu. Muitas das visões dela não foram em público. Você entendeu? Então veja, a contradição lógica é muito perigoso. Nós precisamos avaliar as implicações das nossas afirmações, porque a fé cristã ela é racional, ela não é irracional. Tá ok? Como eu disse para você, eu vou assistir outros vídeos desse irmão, vou mostrar outras fontes que demonstram certas distorções, e eu gostaria que ao invés de ele falar da minha pessoa, eu queria que ele falasse do meu argumento. Ou que ele me apresente fontes históricas, acadêmicas, que demonstrem que eu estou errado nas minhas afirmações. Aí tudo bem. Aí nós vamos nos pautarmos pela análise do argumento. Fora isso, não tem como seguir uma discussão. Vamos lá, vamos seguir adiante, vamos aí continuar estudando juntos. Eu agradeço a você que faz parte do meu canal, que Deus te abençoe e até um próximo encontro.